Olá, a paz de Cristo para todos. Então, eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. A primeira aula foi ministrada pela irmã Miriam, minha esposa, e muito bem ministrada, fez uma bela introdução. E a gente vai aqui dar continuidade a esse estudo e eu vou ministrar essa segunda lição. E o título dessa segunda lição fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo dessa segunda lição está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe está também na carta aos Efésios, no capítulo 1, os versículos 3 e 4, depois pula para os versos 9 ao 14. Mas eu aconselho a você a ler esse capítulo 1 da Epístola aos Efésios, capítulo 1, leia todo. Amém? Queridos, antes de eu discorrer um pouquinho sobre os tópicos dessa lição, ela está composta por 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a nova posição em Cristo. O segundo tópico fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro e último tópico fala sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Os 2 primeiros tópicos estão divididos em 3 subtópicos. E o terceiro e último tópico está dividido em 2 subtópicos. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu queria citar algumas coisas em relação à cidade de Éfeso, sobre a vida de Paulo, para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento e edificação espiritual. A princípio, quando Paulo escreveu essa carta, a gente sabe que Paulo estava preso em Roma. Paulo estava numa prisão domiciliar, onde ele tinha direito de receber pessoas para visitá-lo, mas ainda assim ele estava preso, estava sendo monitorado, apesar de estar preso numa casa. Prisão nunca é bom, não é verdade? A gente está passando aí por esse momento de quarentena, a gente parece estar preso e a gente muitas vezes fica agoniado, que a gente tem vontade de sair, de fazer as coisas, mas estamos limitados. O caso de Paulo era muito mais sério ainda, porque ele era um prisioneiro. Mas era um prisioneiro que certa vez escreveu que ele poderia estar preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. Que bênção, né? E aí Paulo, ele escreve essa carta para a igreja em Éfeso, e ele escreve, a gente vê aí no capítulo 1, dos versos 3 ao 14, a gente observa que Paulo está ali adorando ao Senhor, adorando, exaltando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Que bênção, né, irmãos? Uma pessoa, um prisioneiro, mas nunca deixou de adorar a Deus, e já no final de sua vida, já perto do final da sua vida, ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glórias a Deus. Queridos, Paulo, quando escreveu essa carta, já fazia 30 anos que ele tinha se convertido ao Senhor. 30 anos servindo ao Senhor. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. A primeira vez que ele esteve na cidade de Éfeso, ele foi na segunda viagem missionária. Você pode conferir isso em Atos capítulos 18, dos versos 19 ao 21. E na sua terceira viagem missionária, Paulo permaneceu na cidade de Éfeso por aproximadamente 3 anos. A cidade de Éfeso era considerada um grande centro comercial, político e religioso da Ásia Menor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Era um centro comercial onde ali tinha um grande templo da deusa Diana. Diana é o nome
dado pelos romanos, mas era a deusa grega Ártemis. E ali se produzia muitos nichos para essa deusa. Isso fazia com que houvesse uma grande circulação e movimentação monetária. A cidade era bem movimentada, era uma cidade considerada uma cidade ponte, que ligava a parte ocidental e oriental da Ásia. E por isso essa cidade era uma cidade bem movimentada. E aí a gente entende que por causa desses nichos feitos para Diana, isso implicava em muita idolatria. E você vai ver em Atos capítulo 19 que Paulo ele se depara com a grande resistência feita por um ourive chamado Demétrio, que quando viu o que estava acontecendo naquela cidade com a chegada de Paulo, poder de Deus sendo derramado, manifestado, pessoas sendo libertas da idolatria, pessoas tendo seus olhos abertos para enxergarem enquanto eles estavam trilhando um caminho de idolatria que desagrada a Deus. A idolatria é uma coisa totalmente abominável para Deus. Deus não dá a glória dele para ninguém, não dá, porque só Ele é Deus. Você vai entender isso em Êxodo capítulo 20, quando Deus fala lá no Decálogo, né, sobre que Ele não dá a glória dele para ninguém, que só Ele é Deus, só Ele é Deus, que nós não devemos criar para nós imagem alguma de semelhança que exista no céu, na terra ou embaixo da terra. E Paulo chega e vai pregar a palavra e as pessoas vão tendo entendimento disso e consequentemente aquela movimentação monetária, aquela economia começa a ficar meio que quebrada, porque as pessoas pararam de comprar. Então o Demétrio ele reúne lá os artífices e ele faz um movimento forte contra Paulo. E aí, irmãos, a gente pensa, caramba, que desafio tremendo para Paulo, para ir numa cidade que estava assim, com movimento tremendo por causa da criação de nichos. E como é que é isso? Como é que você, como é que eu vamos chegar numa cidade dessa e pregar a palavra de Deus? Tem que estar muito cheio do Espírito Santo. Tem que estar muito cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que Deus enviou Paulo, porque Paulo era um homem totalmente religioso, da religião judaica. Paulo ele era um homem empenhado dentro do judaísmo. Mas depois que Paulo descobre também que ele vivia na ignorância, quando ele tem um encontro com Cristo, e ele vê que só Jesus Cristo é o Senhor, que o único caminho é Jesus Cristo. E aí ele passa a ser um grande pregador, um grande empenho e afinco na pregação da palavra de Deus, e ele buscava o Senhor e Deus o encheu com o Espírito Santo. E aí Deus pega ele, envia ele para essa cidade de Éfeso, e no capítulo 19 de Atos, a gente percebe aqui que quando ele chega nessa cidade, Deus já começa a operar, porque no capítulo 19, no versículo 1 e 2, Paulo encontra ali uns discípulos, e no versículo 2 de Atos 19, Paulo chega para esses discípulos e diz assim: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E no versículo 3, a palavra de Deus continua dizendo: perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Coisa maravilhosa. Olha aí, ele já chega na cidade, Deus usando ele com o poder do Espírito Santo de Deus, e Deus ali já começa a operar suas maravilhas. No versículo 11 desse mesmo livro de Atos, capítulo 19,
a palavra de Deus diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aleluia! Glórias a Deus! Versículo 17: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Está vendo que maravilha, irmãos? Olha só como Deus é maravilhoso. Deus envia o servo dele para uma cidade extremamente idólatra, mas Deus não envia o servo dele de qualquer maneira. E a gente aprende com isso, que quando a gente sai para fazer a obra de Deus, a gente não deve sair de qualquer maneira, a gente deve buscar a presença do Senhor, buscar a ajuda do Espírito Santo, para que assim a gente possa verdadeiramente contemplar as maravilhas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 19 de Atos 19 diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Glórias a Deus. Amados, aí lá na frente Paulo encontra lá a resistência desse ourives chamado Demétrio, e aí vocês, quem já leu Atos 19 já sabe, né, como é que se deu essa história, esse contexto. Mas Paulo esteve ali, fez a obra de Deus, Deus operou ali maravilhas, e Paulo, ele, através dessa viagem, ele fez com que ali fosse instituída mais uma igreja para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, nessa lição, eu já falei sobre os tópicos aqui, né? O primeiro tópico fala sobre a nova posição em Cristo, que dos versos 13 ao 14 da epístola aos Efésios, no capítulo 1, versos 13 ao 14, Paulo ele adora ao Senhor, é uma doxologia. Aí a gente observa aí nesse mesmo tópico primeiro que também a palavra de Deus fala sobre, essa lição fala sobre as bênçãos espirituais. Está aqui, as bênçãos espirituais, subtópico 2. Aqui tem, entre muitas que o autor da revista diz aqui, eu queria só dizer que a maior bênção espiritual, ela já a gente entende que todas as que vêm depois dessa primeira, que eu vou citar aqui, por isso eu vou citar só uma, não vou citar todas aqui, mas a maior bênção espiritual que nós temos, a maior riqueza, o maior milagre que aconteceu nas nossas vidas, a salvação da nossa alma. Por amor, o Senhor fez isso, pela sua graça, como escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo escreveu lá, que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação da nossa alma é a maior riqueza espiritual, a maior bênção espiritual que nós temos. A maior bênção, a maior honra que o Senhor nos dá, fazer de você e de mim seus filhos. Deus nos deu a honra de fazer de nós seus filhos. E Deus é o Pai maravilhoso que tem cuidado de nós, que tem nos permitido desfrutar de condição de vida digna, de vida abundante. Temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a honra de sermos chamados por Deus de templos do Espírito Santo. Maravilha, irmão, isso é muita bênção, isso é muita riqueza espiritual, amém? E aqui nesse primeiro tópico, no subtópico 3, fala sobre a nova condição. A nova condição. Que nova condição seria essa? A nova condição que você e eu passamos a ter. Porque a partir do momento que nós entendemos esse plano perfeito e maravilhoso da salvação, você entregou a sua vida para Cristo, eu entreguei a minha vida para Cristo, e aí nós passamos a ser novas criaturas. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz que se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. E como nova criatura, nós devemos aprender sempre com a palavra de Deus. Eu quero ler aqui em Romanos, no capítulo de número 6, Romanos capítulo 6, dos versos 11 ao 13. Olha só como é que a importância de ser nova criatura, que a gente aplique isso para as nossas vidas. Romanos 6, 11 ao 13, diz assim a palavra de Deus: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, nova criatura, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mortos para o pecado e vivos para com Deus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Assim que se deve portar uma nova criatura que foi resgatada, foi regenerada pelo Senhor por causa do seu amor e das suas misericórdias. Amém, irmãos? Glória a Jesus. No tópico 2, que fala sobre uma vida cristocêntrica, o que vem a ser uma vida cristocêntrica? É você colocar no centro de tudo na sua vida, colocar o Senhor. É fazer se cumprir aquilo que Jesus falou sobre que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus deixou bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você, quando entende isso e você busca ter uma vida cristocêntrica, é você colocar Cristo no centro dos seus projetos, das suas necessidades. Faça isso e você certamente será abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o primeiro subtópico desse tópico 2 fala sobre a revelação do mistério. A revelação do mistério. Que mistério? Na revista mesmo diz aí, em Efésios 1:9, fala assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Deus revelou para nós o seu amor, o seu plano para nos salvar e nos livrar da morte eterna. Deus fez isso. Que maravilha, a revelação desse mistério. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26, eu também faço questão de ler aqui, capítulo 1, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. O Senhor revelou para nós. Dá glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando aqui dentro desse tópico 2, no segundo subtópico, diz assim: a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Deus, ele, por meio de Jesus Cristo, ele quis convergir em Cristo todas as coisas. Porque um dia o homem pecou, lá no início. Adão apertou o start e tudo de ruim entrou no mundo. De lá para cá, o homem vem tentando se religar a Deus. O homem vem tentando de qualquer forma, inventando religiões e religiões para tentar se religar ao Senhor. Mas isso não funciona desse jeito. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. O único que tem poder de fazer com que aquilo que foi perdido seja religado a Deus, é só Deus que faz. Por isso que ele, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, é Deus que faz essa religação, é Ele que religa. O homem jamais vai conseguir fazer isso, e o único caminho é Jesus Cristo. Então, Deus, através de Cristo, ele quer convergir tudo,
sabe consertar tudo através de Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 10, está aqui também na lição. Eu vou ler o 9 e o 10, tá? Diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Que coisa maravilhosa! Glórias a Deus pelo seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro subtópico desse tópico 2, o autor bota aqui, nesse subtópico 3, para o louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Também está na lição. Deus chamou você e eu para quê, irmãos? Com o único propósito, que nossas vidas seja sempre para louvor da glória do nosso Senhor. Versículos 11 e 12 de Efésios capítulo 1. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Que seja assim a sua vida, seja assim a minha vida, para louvor da glória do nosso Deus. E terceiro e último tópico fala sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, o primeiro subtópico do tópico terceiro, fala sobre o selo do Espírito Santo, que também está na lição aqui, o Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. É o Espírito Santo. Quando você e eu entregamos as nossas vidas para Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Deus fez isso como se Ele estivesse nos marcando: esse é meu, esse servo é meu servo, essa serva é minha serva, pertence a mim. Nós somos patrimônios exclusivo do Senhor. Pensa bem nisso, irmão. Você tem um dono, e esse dono, Ele é o Criador e Senhor de tudo e de todos. Ele é o Criador do universo, é Criador e Senhor do universo. Ele é Criador e Senhor de tudo quanto existe no universo. Ele é o Deus que tem, Ele é o único que tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Olha só que dono, que cuida de nós, que nos abençoa, mesmo sabendo que nós nem merecemos, irmãos. Então, renda graças a esse Deus, como rendeu Paulo logo no início dessa carta aos Efésios, dos versos 3 ao 14, ele faz uma doxologia de adoração, é adoração ao Senhor. Amém? Então, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Quero ler aqui em Tito, Tito capítulo 3, Tito 3, versículos 5 e 6. Eu gostaria que você acompanhasse esses versículos todos aí na sua casa, em nome de Jesus. Tito 3, versículos 5 e 6 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus derramou abundantemente o Espírito Santo sobre as nossas vidas, por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Aleluia. E para finalizar, vem o subtópico 2 desse último tópico, terceiro tópico. Vem o subtópico 2, que fala sobre o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança, o Espírito Santo de Deus. E eu vou ler agora aqui a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pegue a sua Bíblia aí e não perca tempo, leia a palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira, ela é viva e eficaz. Segundo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 21 e 22.
segunda carta de Paulo aos Coríntios 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, então assim eu finalizo essa lição. Que o Espírito Santo de Deus ele abra o seu entendimento, faça você entender a essência e o conteúdo dessa palavra, e que essa palavra seja edificante para a sua vida espiritual, leve para você crescimento espiritual, que você seja também um canal de bênção nas mãos de Deus. Jamais vamos nos igualar ao apóstolo Paulo, um homem fervoroso, cheio do Espírito Santo, totalmente, 100% dedicado ao Senhor, mas que nós sejamos pelo menos imitadores. Ele mesmo convidou, né? Ele falou: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Seja um imitador de Cristo como foi Paulo, e não pense você que através do seu intelecto, da sua sabedoria, da força do seu braço é que você vai conseguir fazer a obra de Deus. Não vá por esse caminho. Entrega o seu caminho ao Senhor, deixa Deus usar a sua vida. Reconheça que sem Ele, você e eu, nós não podemos nada. E quando você faz assim, você faz como Isaías fez: ai de mim que eu vou perecendo, né? E Isaías, ele vê o quanto ele nem merecia fazer a obra de Deus, mas ele é tocado pelo anjo, né, com Atenais nos seus lábios, e ele fala: Senhor, envia-me a mim. É isso, nós reconhecemos: Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma, eu preciso muito da tua ajuda, adestra as minhas mãos. E você fazendo isso, você está reconhecendo que é Deus que opera, e não você e nem eu. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.